convidar você para ler o livro de Gênesis, capítulo de número 37. É difícil de achar, não, Gênesis? É difícil, né? Maravilha. Gênesis capítulo 37, e o verso de número 12 por diante. Gênesis, que, para quem não sabe, significa princípio ou começo. Gênesis 37, a partir do 12, diz: pouco depois, os irmãos de José levaram o rebanho de seu pai para pastar junto a Siquém. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu enviarei a eles. E estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e o rebanho, disse Jacó, e tragam notícias deles. Jacó enviou José, que viajou da sua casa ao vale de Siquém, que está em Hebrom. Confiar na tecnologia é isso. Mas quando José chegou em Siquém, viu um da região e notou que ele estava perdido pelos campos e perguntou: você está procurando alguém? Perguntou o homem. Então, estou procurando meus irmãos, disse José. O Senhor sabe onde eles estão. E o homem lhe disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu ouvi ele dizendo que vão a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e o encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José viram, reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. E você diz: amém. Amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava com outra mensagem preparada para hoje. Todavia, portanto, no entanto, houve essa troca de repente e eu me senti impulsionado a transmitir outra mensagem. Se eu fosse, irmã Cida, intitular esta mensagem, eu diria: aprendendo com o crente José. É interessante você perceber esse versículo. Estes versículos. Primeiro, o pai lhe disse: apronte-se, que eu desejo enviá-lo a Siquém. Aí, possivelmente, se fosse no lugar do José, espera aí, vou me arrumar. Espera aí que eu vou me ajeitar. Espera aí que ainda falta eu vestir a camisa, calçar o sapato, botar a meia. Ainda falta botar perfume, ainda falta tomar banho, ainda falta... A resposta do crente José foi diferente. A resposta do crente José foi qual? Estou pronto. Ou seja, mesmo antes que ele soubesse que o pai o ia enviar, ele já estava pronto. O crente, isto me faz entender de uma forma muito clara que o crente que quer trabalhar para o Senhor, está disposto para isso, independente das consequências que ele vem enfrentar, mesmo que ele saiba, se caso José imaginasse que ia ser vendido, que ele era invejado, ele já sabia. Agora, eu acredito que ele jamais imaginaria que seria vendido. Talvez, se ele guardasse raiva no coração, meu irmão Luiz, ele ia dizer: eu vou dar. Ô pai, peraí, pelo amor de Deus, tenha paciência. Eu encontro aos meus irmãos que morrem de inveja porque eu sou um sonhador, vou nada, deixa aqueles camaradas para lá. Mas quando o pai disse:
venha, prepare-se que eu vou lhe enviar, e diz: eu estou pronto. Crente que Deus quer usar, ele precisa estar pronto. Como é que eu consigo estar pronto, irmão Adão? Eu consigo estar pronto quando eu coloco o capacete da salvação, tenho a espada do Espírito na mão, preparado e calçado na preparação do Evangelho da paz, com a couraça da justiça, eu vivo pronto. Tem uma frase que os antigos dizem: homem, eu vivo pronto para tudo. Entenda bem, a lógica que me faz entender José, ela é muito interessante. Porque apesar dele saber que é perseguido, apesar dele saber que era invejado, apesar dele saber que os irmãos não gostavam dele, apesar dele saber que os irmãos eram um mau exemplo para ele, apesar dele saber que os irmãos tinham um incômodo com a presença dele, simplesmente porque ele sonhava, ele não se incomodou com a responsabilidade do pai, ordem do pai, mandamento do pai em ir aos seus irmãos. Talvez se fosse eu dizia: vou nada. Aqueles desgraçados já ouviram a verdade, aqueles desgraçados já ouviram o Evangelho, aqueles infelizes só querem saber de me caluniar, de me perseguir. Eu vou não. Mas a ordem do pai não pode ser desobedecida. Entenda, perceba bem. Quando no versículo 15 ele diz: quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele estava perdido. No processo da caminhada cristã, tem momentos ou não tem que você acha que você está perdido. Mas não se preocupe. No processo da caminhada, no caminho, vai ter alguém para lhe indicar, lhe direcionar, e lhe dizer o rumo. Qual o momento que eu me acho perdido às vezes? É aquele momento que eu não tenho forças para orar. É aqueles momentos que eu não tenho forças para estar de pé. É aqueles momentos que eu não tenho forças para prosseguir. É aqueles momentos que eu paro e digo: é aqui que eu vou morrer. É aqui que eu vou me encostar. É aqui que eu vou me entregar. Meu amigo, meu irmão, se isso aconteceu na vida de Elias, lá no livro de Reis, não acontece comigo com você. No deserto, Elias diz: Pai, Senhor eterno, me mate, porque eu não sou melhor do que meus pais. Tire a minha vida, porque o desejo de viver eu não tenho mais. No percurso você se encontra alguns momentos da vida perdido, não por toda a vida no percurso, mas em alguns momentos você encontra-se perdido, é normal. Mas sempre enquanto você estiver no caminho, vai aparecer alguém para dizer: ei, o rumo é por aqui, o caminho é por aqui. Ei, quando José para e diz: estou perdido, alguém aparece que diz: eu ouvi seus irmãos dizendo que iam adotando. Ei, e Dotã significa lugar de perigo. Dotã significa lugar de risco. Aí José diz: você não fosse um filho de hoje, né? Dizia: pai, eu fui a Siquém e ele não estava lá, não voltei. Né? É normal, obedeceu ao pai. Mas ele sabia, José sabia que não podia voltar para casa sem nenhuma informação dos seus irmãos. Então ele botou na sua cabeça: eu só descanso quando eu fizer o que o pai ordenou. Vou parar, porque Jesus me mandou vir a tal lugar e aqui não aconteceu como eu queria, como eu gostaria, como eu pensei, como eu imaginei, como eu calculei, como eu pensei. Vou desistir, vou voltar, vou parar. Ei, continue avante, porque Deus conta com você na batalha. Continue em frente. Siquém não é o lugar é Dotã, mas é lugar de perigo, mas vá. Jesus está com você, mas é lugar difícil, mas vá. Jesus está com você. Uma das frases mais repetidas no capítulo 39 de Gênesis é: o Senhor era com José em tudo que ele fazia.
O capítulo 37 ao capítulo 39 só fala mais de José. José é perseguido, José é caluniado, José é invejado, José é preso como escravo, José desce a um buraco para ser enterrado, José é tirado do buraco para ser vendido, José é assediado, José passa por processos, mas todo crente, para chegar ao objetivo, se não passar pelo processamento, não chega de forma qualificada, não chega preparado, não chega pronto, não chega na posição da forma que o mestre, que o dono da obra, que o pai quer. Se você está no processo, é porque isto faz parte da situação para você chegar aonde Deus quer que você esteja. Mas é interessante também frisar que quando José na caminhada chegar ao lugar de risco, a Bíblia diz que de longe os invejosos o conheceram. Mas rapaz, eu mal cheguei, já estão falando de mim. É porque você é crente, você é diferente, você é convertido, então já lhe conheceram de longe. Aí já juntaram a turminha do fuxico, da patota, para lhe caluniar, lhe perseguir. Então dê glória a Deus. Se você fosse igual a eles, não tinham te conhecido. Mas como você é diferente, eles conheceram você, porque como foi dito aqui, você prega com a vida, além de pregar com a boca. Então, por ele ser diferente, já disseram: eita, chegou o sonhador, mano. Chegou aquele que disse que nós vamos nos inclinar diante dele. Chegou aquele que disse que o molho dele era maior e melhor do que os nossos molhos. Chegou aquele que disse assim assado sobre nós. É a oportunidade que temos para acabar com a carreira dele. Aí Judá disse: não vamos matar não. Vamos matar não. Vamos vender. Esqueceram os irmãos de José que a venda do mesmo fazia parte do processo que Deus tinha para a vida dele. Para não se prolongar bastante, José é vendido novamente, é vendido 2 vezes. Tem crente que não aguenta ser vendido nem uma vez. Só basta rumores que estão vendendo ele. Ele já não dá para. Mas, meu amigo, com José eu aprendo que o crente, quando é crente, ele aguenta o processo de calúnia, ele aguenta o processo de venda, ele aguenta o processo de tentação, ele aguenta o que Deus preparou para ele, o propósito de Deus para ele é muito maior do que as dificuldades que ele enfrenta. Então, se eu entendo isso, o diabo pode fazer macumba de. Se eu entendo isso, Satanás pode levantar uma parede de concreto do tamanho que ele quiser. Na minha mão eu tenho uma dinamite chamado Jeová Jireh, Jeová Sabaoth, Jeová Shalom, Jeová Elohim e Jeová Deus Todo-Poderoso. E o que me encanta, irmão Adão José, é que mesmo ele sendo vendido, a Bíblia não relata que ele sai dizendo: eles são os caras safados. Eu vim trazer para eles alimentos, eu vim trazer para eles comida. Eles me jogaram dentro do buraco, me venderam 2 vezes. E olha a situação que eu me encontro: estou sendo levado escravo para o Egito. E são miseráveis, são nojentos. Isso merece cadeia, isso merece cadeira elétrica, isso merece ser trucidado, isso merece. Eu vou entregar tudo e vocês vão ver. A roda gigante da gira. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Quando for a minha vez, eu vou pisar no pescoço. Quando for a minha vez, eu vou mandar matar. Quando for a minha. Não, a Bíblia não relata não. A Bíblia demonstra que José ficou em silêncio. Parece que José, sem saber, já entendia que aquilo fazia parte do processo dos sonhos que ele tinha tido. Chega na casa de Potifar, já faz a diferença. Ai, meu Deus.
Chega na casa de Potifar, aí Potifar percebeu que em tudo que José tocava, multiplicava. Aí eu fui olhar, né? Porque tudo que José tocava, multiplicava. Entenda? Aquele processo que Jesus disse, que aquele que planta em terra boa, colhe por 30, 60 ou 100 por um. Acontecia na casa de Potifar com José. Tudo que José fazia, Deus abençoava. Se José estava preparando a comida para Potifar, a comida, ele fazia o normal, a comida ficava muito gostosa. Se José cuidava do gado de Potifar, o gado engordava de forma profunda e inexplicável. Se José cuidava das ovelhas de Potifar, as ovelhas davam lã de excelente qualidade como nunca deram. Se José cuidava de qualquer área do plantio de Potifar, a área multiplicava de maneira abundante. Aí Potifar percebeu que em tudo que José tocava se multiplicava. Era maravilhoso, era incrivelmente, inexplicavelmente multiplicador. Só a presença de José no ambiente. O que me gera um outro tipo de mensagem. A sua presença no ambiente faz as coisas multiplicarem, serem abençoadas, ou a sua presença no ambiente é um escândalo? Queira Deus que a minha presença no ambiente não seja motivo para as pessoas zombarem de Deus, mas seja motivo das pessoas glorificarem a Deus. Bem, entenda bem. Mas Potifar entrega a sua carteira a José, entrega a sua casa a José, entrega as suas finanças a José. Você imagina o que era que um primeiro-ministro do maior país da época não tinha na carteira de grana? Tinha muito. Você imagina o que é que o maior primeiro-ministro da época, do maior país da época, não tinha na sua casa? Muito ouro e prata. Você imagina o que não tinha? Ei, mas a Bíblia diz que José não foi encontrado nele nenhuma falta. Mas como Satanás não encontrou falta nenhuma em José, disse: não tem nada, não, vou aprontar uma armadilha com ele. Qual armadilha? Eu vou aprontar uma armadilha com ele. Qual? Eu vou pegar no ponto fraco do homem, eu vou pegar ele pelo lado da lascívia, da tentação, da sexualidade. Aí você imagina, você acha que a esposa de Potifar era uma mulher feia? Acredito eu que não. Você acha que a esposa de Potifar não era uma mulher que chamasse a atenção? Acredito eu que era. Então, foram os primeiros psios que José ouviu aos 17 anos de idade. Hein? Gato, hein? Que corpão você tem, hein? Que olhos lindos você tem, hein? São verdes, hein? Rapaz, como você é uma pele perfeita, tem um sorriso incrível. Aí José diz: a casa de Potifar está sob a minha ordem na ausência dele. Mas existe uma coisa que eu não posso tocar, é na sua senhora. Aí ela tentou uma vez, tentou duas, tentou três. Quando ela viu que José não caía em tentação, porque pensa no cabra crente, José. E o interessante, que eu estava aqui pensando com meus botões, era padrão, irmão Luiz. Todo escravo, consequentemente, do sexo masculino, ele era tornado eunuco. O senhor sabe o que é isso? Eunuco? É? Exatamente. O senhor sabe o que é isso, irmão Luiz? Não. Eunuco era bloqueado a masculinidade dele. Ele deixava de ser. Ele arrancava logo.
arrancavam o órgão sexual de José. Aliás, arrancavam o órgão sexual do escravo, para que o escravo não seduzisse a esposa do seu senhor, ou qualquer serva do seu senhor. As mulheres não serviam aos seus senhores sexualmente, os homens não. O escravo no Egito era decepado do seu órgão. Só que com José não foi assim. Aí a mulher disse: eu vou botar a mão nele, vou agarrar ele, vou beijar ele a pulso, vou fazer o que eu estou desejando. O diabo pode preparar a armadilha que ele quiser, mas se o crente estiver firme na palavra verdadeira, meu amigo, não cai, não cai, não cai. Até um determinado momento que ela tentou agarrar e José fugiu, mas ela ficou com a capa. José foi preso, porque ela disse: olha, ele tentou abusar de mim, eu gritei e ele correu. Ele foi preso injustamente, mas a Bíblia não relata de José reclamando nada. Aí eu já tinha reclamado um bocado, mas já tinha. Mas José não. A Bíblia diz que na prisão Deus era com José. Aí vem o sonhador. E quando o copeiro é preso, José tem um sonho. E quando o padeiro é preso, José tem um sonho. Mas José, até na prisão, foi o coordenador do presídio. Como é que o preso é coordenador do presídio? Só na lógica de Jeová. Quando ele quer, até o prisioneiro se torna coordenador do presídio, porque faz parte do processo de Deus para levar você ao propósito. Aprendendo com o crente José. Quando José é preso, que ele revela ao copeiro o seu sonho, ele diz: você vai sair daqui. E ao padeiro ele diz: você vai morrer. E o copeiro, antes de sair, ele diz: lembra-te de mim. 2 anos se passaram e José continuava preso, mas a Bíblia não relata que ele reclamou. 2 anos se passaram, José continuava preso, mas a Bíblia não relata que ele murmurou. E você talvez esteja passando pelo processo, mas já faz tanto tempo. O calendário de Deus funciona de um jeito, o seu funciona de outro. Então saiba esperar. 2 anos depois, Faraó tem um sonho, e deste sonho precisou de alguém para que revelasse o sonho, e ninguém no Egito soube revelar o sonho. José, sabendo disso, disse, o copeiro, lembrando de José, disse: eu conheço um, que o Deus dos céus revela a ele tudo que for preciso. Quem é esse? Esse é José. Quem é ele? Ele foi enviado por seus pais a Siquém. Os irmãos de José não estavam em Siquém, ele foi a Dotã. Ele, encontrando seus irmãos a Dotã, eles venderam José. Eles tinham inveja de José. Eles venderam José. José foi vendido a Potifar. A esposa de Potifar disse que ele tentou abusar dela, mas ele foi preso, está preso até hoje. Mas ele é o coordenador na prisão e sonhou assim com o copeiro, assim com o padeiro. Sonhou assim comigo e sonhou assim com o padeiro. Assim, do mesmo jeito que ele sonhou e falou, aconteceu. Aí Faraó disse: manda chamar. Aí José não foi se aprontar não, José já estava pronto. José apareceu na presença de Faraó, explicou o sonho a Faraó, as vacas magras e as vacas gordas, e todo o sonho. Aí o Faraó para na frente de José. Rapaz, Jesus é lindo, Deus é lindo, quando chega na hora da honra, quando Jeová leva você ao patamar que ele quer, e você chega do jeito que ele quer,
calado, em silêncio, sem murmurar, mesmo sendo vendido, caluniado, rejeitado, perseguido, assediado, quando você chega no lugar que ele quer, você é honrado na frente do rei, você é honrado no maior país, você é elevado ao maior cargo dentro do Egito depois do rei, você recebe o anel do rei, você tem quase a autoridade do rei, você é a maior autoridade depois do rei. Quando Deus eleva você para o lugar que Ele quer que você esteja, porque você passou pelo processo em silêncio, você é honrado, porque a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é irrevogável, a palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus não falha, e Ele não é homem para que minta. Glória a Deus. Eu não tenho tempo para falar tudo que penso, tudo que foi colocado na minha mente, mas todavia, porém, no entanto, já são 5h30. Vou encerrar agora. Perceba bem, os irmãos de José disseram ao pai, aí José não voltou mais, depois que foi, encontrar seus irmãos. Ei, prepare-se para você ir a uma missão que Deus te deu. E como essa missão faz parte do processo, você pode ir e não voltar mais no tempo que você pensa que vai voltar. Porque quando José sai da presença do seu pai e vai ao encontro dos seus irmãos, ele não voltou mais. E os irmãos ainda mentiram, mataram o cordeiro e disseram: olha Jacó, teu filho aí, ó, a roupa dele, toda suja de sangue. Uma fera matou no caminho. E Jacó chorou desconsoladamente, pensando que o filho estava morto. E se você é um Jacó, pensando que os seus sonhos morreram, se você é um Jacó, pensando que os seus sonhos se acabaram, pensando que o que você tem de melhor já era, já se foi, não tem mais jeito, esqueça, estão mentindo para você. Jeová ainda vai levar você a uma terra onde você vai viver melhor do que a vida que você vive hoje. Jacó foi levado ao Egito para encerrar. E José se tornou governador. Tudo que ele sonhou se cumpriu, absolutamente tudo. Mas, todavia, porém, nem um osso ficou onde José realizou seus sonhos. Tudo que José tem, até seus ossos, foram tirados do Egito e foram levados para a terra que Deus prometeu. O Egito é um período, o Egito é um momento, o Egito é uma fase. Você vai ser honrado? Vai. Você vai desenvolver os seus talentos lá? Vai. Mas o Senhor vai te trazer de volta para Canaã. Isso me faz entender um terceiro tema de mensagem. Qual seria? Você vai prosperar se você estiver dentro do processo de Deus, até em terras gentis, mas você vai retornar para a terra da promessa, a terra que Deus tem para você. Que terra é essa, pastor? Se chama Canaã Celestial, o lugar onde o crente vai morar, o lugar onde nós estamos na certeza de capítulo 14 de João está escrito, Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ele estava dizendo: eu não minto, eu estou indo preparar lugar e vocês vão morar comigo. O Senhor vai honrar os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos que Ele prometeu, não que você prometeu para você mesmo, mas que Ele prometeu para você. O Senhor vai honrar se você continuar no processo, calado, em silêncio, mesmo aguentando
tudo que você está passando, calúnia, difamação, mentira, é tido como morto, é perseguido, é caluniado, é assediado, é preso, mas calado, sofre calado, chora calado, geme calado, mas chega no propósito que Deus tem para você. Vou encerrar, porque senão eu vou me prolongar demais. Ainda tem pelo menos 15 minutos, mas eu não vou cansar vocês. Vamos orar? Aprendendo com o crente José. Às vezes a gente não consegue a vitória, não conquista a vitória, porque nós somos crente que murmura, crente que reclama, crente que blasfeme. Mas se nós somos o crente José, nós seremos honrados aqui e lá. Amém? Pai, louvado seja o teu nome. Pai, me permite ser pelo menos 30% do crente José. Que eu não possa viver reclamando, murmurando, caluniando, criticando. Pai, me ensina a passar o processo em silêncio. Pai, me ensina a ser parecido com Jesus, que mesmo chicoteado, açoitado, afligido, Isaías disse que nele não abriu a sua boca. Pai, me ensina a ser crente como Paulo, que disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Me ensina a ser crente que diz como Josué: eu e minha casa vamos servir ao Senhor, independente de qualquer coisa. Pai, me faz um crente de verdade, me faz um crente diferente, me faz um crente que onde chega se destaque não por capacidade pessoal, mas pelo brilho do Espírito Santo. Abençoa a igreja aqui em Rosa Luxemburgo, abençoa a irmã que vem nos visitar, Senhor, traz ela mais vezes, abençoa todos nós que estamos aqui, Senhor, nos dá força, fé, foco, propósito para continuar te servindo, nos dá uma semana de vitória, de bênçãos, de realizações, de conquistas, em nome de Jesus. E você diz que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do divino, lindo, maravilhoso, cheiroso Espírito Santo seja com você de segunda a domingo desta semana, em nome de Jesus. E pela última vez você diz: recebe